Existe uma sensação estranha na internet hoje em dia, e talvez você até tenha percebido isso. Você abre qualquer rede social e tudo parece igual. Os mesmos vídeos, as mesmas músicas, as mesmas opiniões recicladas, até as mesmas thumbnails com a boca aberta, exagerando, tudo desesperadamente para poder prender a sua atenção por alguns segundos. Você rola a tela por minutos, às vezes por horas, mas no fim não clica em nada. E o mais estranho é que a internet nunca esteve tão cheia. São milhões de vídeos, de comentários e milhões de pessoas online ao mesmo tempo, mas mesmo assim parece vazio, como se alguma coisa tivesse morrido no caminho. Antigamente, a internet parecia um lugar vivo, imperfeito, caótico, estranho, mas de certa forma humano. Você encontrava fóruns bizarros feitos por pessoas comuns, vídeos simples gravados sem intenção de viralizar, sites bem feios, mas com certa personalidade. Cada canto da internet parecia ter identidade própria. Hoje, parece que tudo foi engolido pela mesma máquina, o algoritmo. Os vídeos são feitos do mesmo jeito, as pessoas falam do mesmo jeito, os comentários parecem escritos pela mesma pessoa, até os rostos começam a aparecer de certa forma artificiais. E o mais assustador é que nos acostumamos com isso. Existe uma teoria chamada de Dead Internet, a teoria da internet morta. Ela diz que grande parte da internet moderna já não é mais feita por pessoas reais, mas por bots, algoritmos e conteúdos automáticos criados apenas para manter você preso na tela. E sinceramente, mesmo que essa teoria não seja completamente verdade, ela parece bem real. Mas afinal de contas, o que é exatamente essa teoria? A teoria da internet morta começou a ganhar força por volta de 2021. Depois de um post publicado em um fórum, o autor dizia que a internet, como conhecíamos, havia morrido alguns anos antes, provavelmente entre 2016 e 2017, não no sentido literal, porque os sites ainda existem, as redes sociais continuam funcionando normalmente, os vídeos continuam sendo postados, mas segundo essa teoria, a internet deixou de ser dominada por pessoas reais e passou a ser controlada principalmente por algoritmos, empresa, inteligência artificial e bots automatizados. A ideia parecia absurda no começo, mas quanto mais você olha ao seu redor, mais algumas coisas começam a aparecer, tem um certo sentido, porque hoje existe conteúdo demais, muito mais do que qualquer ser humano seja capaz de consumir. Milhões de vídeos são enviados diariamente, milhões de imagens geradas automaticamente, perfis falsos comentando em massa, contas repostando conteúdo infinito sem ninguém ir atrás. O mais estranho, às vezes parece impossível de distinguir o que foi feito por uma pessoa real e o que foi criado apenas para gerar engajamento por IA. A teoria diz que boa parte da internet moderna funciona como um enorme cenário artificial, um lugar onde bots conversam com bots, conteúdos são reciclados infinitamente, tendências são fabricadas e discursos são manipulados. E o algoritmo é o que decide o que você sente, o que você pensa e o que consome. E sinceramente isso não parece tão impossível assim. Essa parada é quase como Matrix. Porque quando você entra em certas redes sociais, parece que está vendo versões diferentes do mesmo vídeo centenas e centenas de vezes. Aquela mesma edição, aquela mesma música, aquelas mesmas frases, cortes rápidos, reações exageradas, tudo para derreter o seu cérebro, tudo otimizado para prender a sua atenção o máximo de tempo possível. A internet começou como um espaço onde as pessoas compartilhavam ideias. Hoje, ela parece uma fábrica de estímulos.
E talvez o que mais assusta nessa teoria não seja a ideia de bots dominando tudo, mas sim a ideia de que os próprios seres humanos começaram a agir como bots, repetindo tendência e copiando opiniões, produzindo conteúdo em massa e vivendo em função do algoritmo, como se a internet tivesse transformado pessoas em extensões da própria máquina. Nos últimos tempos, parece que a linha entre o humano e o que é artificial começou a desaparecer. As imagens geradas por IA, vídeos criados automaticamente, as vozes sintéticas, comentários falsos, perfis que parecem reais mas não são, fica completamente difícil de entender o que é real e o que é feito por IA. A internet inteira começou a ganhar uma sensação estranha, uma forma estranha, uma forma artificial, como se você estivesse cercado por pessoas, mas ao mesmo tempo completamente sozinho. E talvez é isso que tanta gente se identifica com essa teoria. Não porque acredita literalmente que todo mundo online é bot, mas porque a internet realmente parece menos humana do que antes. A prova disso não é nem os bots, mas a forma como a internet mudou, porque existe uma diferença enorme entre a internet de antes e a internet de hoje. Antigamente, entrar na internet parecia como explorar um local desconhecido. Você podia passar horas navegando sem rumo, encontrando coisas completamente aleatórias, como sites estranhos, blog pessoal, pequenos fóruns, vídeo caseiro, comunidade inteira específica sobre um assunto completamente nichado. Tudo parecia mais humano. As pessoas criavam coisas porque elas queriam, não porque precisavam agradar um algoritmo para se manter relevante e ganhando dinheiro. Os vídeos eram imperfeitos, os sites eram feios, as fotos não tinham qualidade, mas era justamente isso que trazia certa personalidade. A internet inteira começou a se transformar em um único feed infinito. As plataformas decidiram o que deve ser visto. Os algoritmos decidiram o que merece a sua atenção e aos poucos a individualidade foi desaparecendo. Você pode entrar num canal aí com milhões de vídeos, com milhões de views. Às vezes o conteúdo do cara é um lixo, é um conteúdo com aquela edição super dinâmica que vai derreter o seu cérebro, mas é aquilo que vai te manter preso. Ninguém hoje em dia assiste um conteúdo aleatório de uma pessoa que não tem inscritos. Às vezes o vídeo do cara pode até ser bom, mas ninguém vai ver porque o cara ele não tem número de inscritos, o cara não tem relevância nenhuma e as pessoas não ligam para a individualidade mais. As pessoas querem ver aquilo que elas se acostumaram a ver. Porque tudo hoje em dia precisa performar, todo vídeo precisa prender a atenção nos primeiros segundos, toda fala precisa virar um corte, toda opinião precisa gerar discussão, e quando tudo vira conteúdo, nada mais parece real, porque a opinião das pessoas pode facilmente ser compradas, pode facilmente ser manipuladas. Ninguém hoje em dia joga um jogo e fala que gostou do jogo porque jogou, mas sim porque algum youtuber jogou e gostou. Aí se o cara não gosta, aí você também pega e não gostei também. Até a maneira como as pessoas falam mudou. Você percebe como muita gente hoje parece conversar como se estivesse gravando um vídeo. O que temos hoje é um excesso, e esse excesso ele te consome. Por exemplo, você vê centenas de vídeos em sequência, ri de alguns, se distrai por alguns minutos, mas quando fecha o aplicativo, você se lembra daquilo que você viu? É como se nada realmente tivesse um significado. A internet deixou de ser um lugar de convivência e virou uma máquina de retenção. Cada segundo da sua atenção vale dinheiro, então tudo é projetado para manter você preso o máximo possível para poder gerar lucro. A internet não quer mais que você aproveite um conteúdo, ela quer que você nunca saia desse conteúdo. E aos poucos isso começou a afetar como enxergamos o mundo real também. O nosso cérebro se acostumou com a velocidade, com o excesso, com a dopamina constante. O silêncio começou a incomodar.
o tédio virou insuportável e a solidão ficou muito mais evidente. E o que fica claro é que se você assistiu esse vídeo até aqui é porque você é uma pessoa diferenciada, porque a grande parte das pessoas não clicaram nesse vídeo e as que clicaram não passaram nem dos primeiros 3 minutos de vídeo. Sabe por quê? Porque o algoritmo ele não recompensa a individualidade, ele recompensa a repetição. Por isso que tudo começa a aparecer igual. Ninguém se importa com um canal onde o cara tenta fazer alguma coisa diferente, porque a internet treinou o nosso cérebro para consumir sem parar. Enquanto fazemos isso, algo dentro da gente vai ficando anestesiado. Talvez seja por isso que tem tanto conteúdo hoje, e cada vez mais esses conteúdos tentam ser mais extremos, mais rápidos, mais chocantes, mais absurdos, porque o cérebro já está cansado, nada mais parece ser o suficiente, e nisso existe uma ironia muito pesada. A internet, que prometia criar a conexão entre pessoas, criou uma geração, talvez a geração mais solitária de todas. Talvez a internet ainda não esteja morta, não completamente, mas alguma coisa é certo que mudou, porque hoje, mesmo com bilhões de pessoas conectadas, nunca pareceu existir tanto vazio.